Olá pessoal, devotos de São Bento. Sejam bem-vindos. Nesse breve vídeo, quero refletir com vocês hoje sobre a importância desse sacramental, ou seja, da medalha de São Bento, e a urgência em trazê-la consigo. Colocar a cruz com a medalha de São Bento nas portas de sua casa. Nos últimos tempos, o demônio e seus comparsas têm investido fortemente contra os cristãos. A palavra de Deus nos orienta a estar vigilantes, sóbrios, soldados em ordem de combate. Podemos ler isso em 1ª Epístola de Pedro 5, verso 8. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Por isso, amados, há necessidade que temos de estar preparados para batalhar. Por que colocar a cruz com a medalha de São Bento em casa, apartamentos, etc.? Essa devoção está ligada à passagem bíblica de Êxodo 12, verso 23. Porque o Senhor passará para ferir aos egípcios, e, ao ver o sangue na verga da porta e em ambos os umbrais, o Senhor passará aquela porta, e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Com essa alusão da palavra de Deus, por favor, coloque ainda hoje essa cruz com a medalha de São Bento nas portas de entrada e saída de seu lar. Pode colocar nas portas dos quartos e outras repartições da casa, em locais de trabalho, barracões, onde ficam os animais, maquinários, transportes, no carro, motos, bicicletas, enfim, em todos os meios de transportes, em lavouras, escritórios. Onde quer que você frequente, ali plantes essa medalha poderosa, terror dos espíritos maus. Observação: a medalha precisa ser benta, ou seja, após o sacerdote abençoá-las, você poderá fazer uso das mesmas. Amém? Eu, o benzedor, vos apresento aqui alguns dos milagres da medalha de São Bento. Uma senhora estava condenada a uma cama, até que um milagre ocorreu. Em Montalba, em 1865, uma senhora doente estava sem movimentos, deitada em sua cama, havia 2 anos e meio, e tudo levava a crer que ficasse paralítica para o resto da vida. Um dia em que lhe haviam trazido a Sagrada Comunhão, uma irmã da caridade, que tinha ido visitá-la, colocou-lhe com dificuldade a medalha de São Bento entre seus dedos, e conseguiu com grandes esforços levar a mão da enferma ao seu peito. A enferma logo sentiu uma viva comoção em todo o seu ser, começou a transpirar abundantemente, e deixou escapar dos lábios estas palavras: "Estou curada." Imediatamente voltou-lhe o movimento aos membros, e ela apressou-se em levantar-se. Desvencilhou-se por si mesma das flanelas que há tanto tempo a envolviam, e vestiu-se com a roupa que usava antes de cair enferma. Dirigiu-se, logo no dia seguinte, à igreja, a fim de dar graças a Deus pela cura repentina. E você? Sente algum indício de paralisia em membros de seu corpo? O que está esperando? Tens a medalha benta em suas mãos? Outro milagre. Com a poderosa medalha. A cura de uma febre tifoide. Narra a história que havia uma moça atacada por uma febre tifoide. Mas, que é febre tifoide? A febre tifoide é uma condição médica relativamente grave e rara, que é causada pela bactéria Salmonella enterica typhi. A febre tifoide também pode ser chamada somente de tifo. Diante dessa enfermidade, a moça estava obrigada, havia já uns 10 dias, a permanecer sentada numa poltrona, sendo insuportável para ela a posição horizontal do leito. Às 21 horas, um amigo da família, indo visitá-la, falou-lhe da medalha de São Bento, e lhe deixou uma medalha benta.
Nem 5 minutos se haviam passado, e já a enferma se estendia no leito, e no dia seguinte, depois de uma noite de profundo sono, sentiu-se libertada da febre terrível que até então resistira a todos os recursos médicos. Bendito seja Deus por essa graça alcançada. E quanto a você, até quando vais alimentar essa paralisia? História da devoção à medalha de São Bento. A medalha de São Bento e seu poder. Já é sabido por seus devotos, que São Bento é poderoso na sua intercessão. Mas o que poucos devotos sabem, a eficácia da medalha de São Bento. O que é a medalha de São Bento? Quais os poderes impressos nesta medalha? O que ela confere aos fiéis que a usam? Essa medalha é um poderoso instrumento de proteção contra o demônio e seus comparsas, contra o pecado e toda espécie de males. Ao longo dos séculos, numerosos são os testemunhos dos que alcançaram graças por meio desta medalha, em socorro em casos de doenças, proteção contra calúnias, feitiços e acidentes em viagens, conversões e exorcismos de pessoas, bem como conceder graças especiais na hora da morte. Uma questão importante para os devotos. Salientamos aqui que a medalha não é, de modo algum, um enfeite ou algo mágico. As inúmeras graças alcançadas por meio deste precioso sacramental são, antes de tudo, frutos da vida santa do abade e patriarca São Bento. Alguns dons atribuídos ao santo homem de Deus. Durante a sua vida, Bento manifestou espantosos dons sobrenaturais, tais como o poder de ler o pensamento de seus monges e seguidores, capacidade de curar, exorcizar e o dom da profecia. Continuação da história da devoção à medalha de São Bento, para você entender o porquê de fazer uso desse sacramental urgente. Os habitantes de Metten, Alemanha, narram o seguinte fato. Havia homem, invejoso e inescrupuloso, quis tomar as terras pertencentes à Ordem de São Bento, a qual tinha e tem um grande mosteiro naquela cidade. Não encontrou outro meio, senão pedir a um grupo de feiticeiras, que pedissem ao diabo, que os arrancasse dali. Durante muito tempo, as bruxas pediram ao demônio aquele feito, mas nada conseguiram, pois este, sempre que saía, voltava furioso e sem nada obter. O homem curioso, então quis saber a causa. Uma das mulheres disse: nada podemos fazer nos locais, onde certa cruz está inscrita. Assustado, o homem voltou para casa, e pouco tempo depois caiu doente. Na hora da morte, confessou seus pecados, e contou aos que estavam ao seu redor, o fato do demônio e a cruz. A notícia correu rapidamente pela região, e quando foram averiguar o fato, encontraram em diversas partes do convento a imagem da cruz que está na medalha de São Bento. Que bênção de Deus para seus devotos! Aleluia! Mas, o que sabemos a respeito da medalha de São Bento? E o que esta significa? Na frente onde vemos a cruz temos inscrito ao seu redor a palavra P.A.X, paz, que é o lema da Ordem de São Bento. Às vezes, PAX é substituído pelo monograma de Cristo em IHS. Entre os braços da cruz temos 4 iniciais AC, SP, B, que querem dizer a Crux Sancti Patri Benedicti, a cruz do Santo Pai Bento. Ao redor temos a oração de um exorcismo que está resumido nas letras C, SSML. Crux Sacra Sit Mihi Lux, a cruz sagrada seja minha luz. NDSMD, Non Draco Sit Mihi Dux, a não seja o dragão meu guia. VRSN. SMV. Vade retro Satana num consuade mihi vana, an retirat Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. SMQ, LIVB assunto mala quai libas ipsi venena bibas, é mal o que me ofereces, bebe tu mesmo os teus venenos.
No verso da medalha, vemos a imagem de São Bento, segurando na mão esquerda o livro da regra que ele escreveu para os monges e, na outra mão, sustenta uma cruz. Junto a ele vemos um cálice, do qual sai uma serpente, e um corvo. Estes dois símbolos relembram as duas tentativas de envenenamento do santo. Quem nos narra é São Gregório. Agora, que você já sabe o valor dessa medalha, por que não a traz consigo? Entenda por que o santo segura na sua mão uma taça, e o que a mesma contém. Havia uma gruta, onde se refugiara São Bento. Ali próximo tinha um mosteiro que estava sem abade. Os monges pediram que ele assumisse o cargo de superior, mas o santo não queria aceitar, dizendo que os seus costumes não iriam se harmonizar com os dos monges, que levavam uma vida já solta, e sem observância da regra. Mas, por fim, acabou aceitando. São Bento começou então a exigir a observância dos costumes e da regra do convento. De fato, arrependidos pela escolha, decidiram matá-lo, colocando veneno na taça de vinho. Quando o servo de Deus sentou-se à mesa, apresentaram-lhe a bebida. O poder de abençoar as refeições, antes de tomá-las. Conforme o costume da casa, estendeu a mão e pronunciou a bênção. No mesmo instante a taça explodiu, reduzindo-se a cacos. Compreendendo o que havia se passado, levantou-se tranquilamente e reuniu a comunidade, dizendo: Deus tenha compaixão de vós, irmãos. Por que me quisestes fazer isto? Não vos disse eu previamente, que não se harmonizariam os vossos costumes com os meus? Ide, e procurai para vós um pai consoante a vossa vida, depois disto já não me podereis reter. Assim, São Bento retornou para sua gruta. Outro milagre de São Bento. Com o pão, vamos alimentar nossa fé. Em certa ocasião, um sacerdote de uma igreja, próxima ao mosteiro onde então morava São Bento. O sacerdote começou a